Olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E nós vamos aqui considerar mais alguns pontos relacionados às Escrituras Sagradas. E o ponto que nós queremos destacar aqui, o tema que nós queremos abordar é sobre a fé. Imite a sua fé. Imitar a fé de quem? O que é fé? Qual é a sua importância, né? Será que fé e credulidade são as mesmas coisas? Então, imitar a fé de quem? E por quê? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui brevemente, né? Nesse vídeo. Vamos fazer uma breve consideração. O texto temático é o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 12, que diz: sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Então o livro de Hebreus, né, não sabemos exatamente quem foi o autor do livro de Hebreus. A maioria, por tradição, atribui a Paulo, ao apóstolo Paulo, a escrita do livro de Hebreus. Embora não se tenha certeza disso, né, muitos sempre dizem, né, Paulo disse em Hebreus, tal. Eu evito isso porque eu não sei exatamente quem foi o escritor de Hebreus. Então eu simplesmente digo assim, o escritor do livro de Hebreus, entendeu? É um livro considerado inspirado, faz parte do cânon bíblico e cita a importância da fé. É um livro que fala muito sobre a fé. Ali o escritor fala a respeito das promessas feitas no passado, fala do pacto antigo, do Antigo Testamento, que era uma sombra das coisas vindouras, uma referência a tudo aquilo que se cumpriu em Jesus Cristo. E aí fala sobre imitar a fé de pessoas do passado. Lá no capítulo 11, capítulo 12, destaca bastante a respeito da fé e cita diversos exemplos de pessoas do passado como uma grande nuvem de testemunhas, pessoas que serviram como testemunhas do Criador. Citado lá em Isaías 43, 10 a 12, onde Yahvé, o Javé, o Yahu, o Jeová, se dirige aos judeus, ao seu povo pactuado e diz: vocês são as minhas testemunhas. Então os servos de Deus do passado são chamados em Hebreus de uma grande nuvem de testemunhas, de pessoas que deram um testemunho, quer falando, profetizando, quer pela sua conduta, pela sua vida, pela sua experiência. Carta aos Hebreus, essa sim, escrita certamente pelo apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 4, diz que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, serve para nós como instrução. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, nós podemos, né, provenientes da Escritura, das coisas escritas, nós mantenhamos firme a nossa esperança. Então todas as coisas escritas lá no passado, no Antigo Testamento, serve para os cristãos, para os discípulos de Jesus, como instrução, como fortalecimento, como base, como documento, como um documento, como uma base escrita, como um documento escrito, como um testamento, para nos dar base para a nossa esperança futura. Vamos falar um pouco mais disso mais lá na frente. Então, sobre isso, né? Fé e credulidade, a mesma coisa? Há grandes similaridades, porém muitas diferenças, né? Existe, toda pessoa que tem fé também crê, mas nem todos aqueles que creem têm fé. Entendeu? Por exemplo, para crer, basta simplesmente você ter uma expectativa. Por exemplo, eu acredito que eu tenho uma crença, eu vivo baseado numa crença, numa ideia, né, que eu acredito que um dia vai se cumprir, que eu vou encontrar uma mala cheia de dinheiros. É uma crença, eu creio nisso, eu acredito nisso, mas eu posso dizer que eu tenho fé nisso? Qual é a base que eu tenho, né? Qual é o documento legal, algo que possa servir de garantia sólida de que essa minha crença realmente possa se cumprir? É um acaso, algo pouco provável, entendeu? Pode acontecer por acaso, mas não porque simplesmente eu estava esperando que aquilo acontecesse daquele jeito. Então é mais ou menos isso, né? Só para simplificar. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé assim, ó. Fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, a prova daquilo que não vemos. Ou seja, a expectativa certa de algo que nós não estamos vendo, mas nós temos convicção baseado naquilo que nós já temos. Aí vamos citar agora um exemplo de documentação legal, né?
Por exemplo, se você recebesse aí um testamento, uma herança, e aí um parente seu muito rico deixou como herança para você algumas propriedades, e você recebe aquele testamento com aquela escritura daquela casa que ele tinha, aquela mansão, né, aquela riqueza toda, está tudo ali naquele documento. Você recebe um documento legal, registrado. Você não está vendo a casa, você não está vendo as riquezas, você não está vendo bens nenhum, conta bancária, você não viu nada. Mas você tem um documento ali. É algo que te dá a certeza de que aquelas propriedades, todos aqueles bens, são seus. Embora você ainda nem tenha colocado a mão e nem visto nada. Diferente da questão da mala. Você não viu, você não tem documento, você não tem nada, você só tem uma crença. Você espera isso. Mas você não tem nada em que se agarrar, a não ser uma sensação, um sentimento. Você tem uma vontade. Mas você não tem sustentação para isso. Já no caso da fé, você tem uma documentação, você tem um testamento, você tem algo ali, ó, comprobatório, algo que te confirme que aquilo é seu. Qual é a garantia que nós temos sobre a nossa esperança cristã? Nós temos o documento bíblico, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, são as promessas feitas. Nós temos o sacrifício que Jesus fez, comprovado lá, corroborado pelas testemunhas que presenciaram e documentaram isso pelas cartas. Então nós temos todo um registro histórico de que algo aconteceu como selo, como um pacto, como um registro, como um documento, um testamento. Então nós acreditamos. Claro que uma pessoa hoje pode pegar um testamento, um documento, né, e falar assim, não, isso está aqui, mas eu não acredito. Isso aqui é fraudado. Alguém pode acreditar nisso, certo? Mas se você tem, digamos assim, comprovação, você confirmou, você pesquisou, analisou, foi lá no cartório, viu que a assinatura bate, viu que todos os registros estão certinho, no caso da Bíblia, né, os historiadores, todas as histórias, é autêntico, é tudo certinho, então você acredita que aquele documento ali é válido e é legal. E você passa a depositar fé naquilo que está sendo prometido naquele papel para algo que vai se cumprir no futuro. Essa é a fé. E a importância da fé está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar bem a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm de crer que Ele existe. Mas não basta crer, né? Você tem que ter fé. E que Ele se torna o recompensador dos que seriamente o buscam. Então uma pessoa, por exemplo, que não tem crença, não crê mesmo, não tem fé de que aquele documento é realmente legítimo, ele não vai fazer suas apostas, digamos assim, investir, né? Talvez comprar, entrega lá, né, nesse endereço aqui que está no documento, entrega lá essa quantidade de tijolos, de cimento e tal, para fazer a reforma que está se pedindo para fazer aqui, para poder receber essa herança. A pessoa que não acredita, não tem fé, não vai fazer isso, não vai conseguir cumprir bem o que está ali estabelecido, porque talvez esteja prescrito, olha, para você poder morar lá, você tem que fazer uma reforma, tem que botar uma rampa na entrada, tem que fazer isso e aquilo outro. Botar uma cerca, um muro, portão. Você não vai investir porque você não acredita, você não tem fé. Você só está ali com papel, que é um documento, mas você não crê que ele é legítimo. Então você não vai conseguir fazer direito o que está prescrito. Já uma pessoa que realmente tem fé naquilo, olha, isso aqui é autêntico, é um documento válido. Pode, encomendei aí, tantos metros de areia, tijolo, vou fazer tudo que está pedindo aqui para eu poder ir lá e receber a minha herança. Aí a pessoa cumpre. Da mesma forma, se você não tem fé nas promessas bíblicas, de que é legítimo o que a Bíblia diz, você não vai cumprir, você não vai ter certeza de que está fazendo realmente a escolha certa. Já a pessoa que tem fé, não, ela vive de acordo com o que está estabelecido nas Escrituras, porque ela acredita que é autêntico. Viu a importância? Sem fé é impossível agradar bem a Deus. Você fica morno. Uma pessoa morna, como diz lá no livro de Apocalipse, né, vai ser cuspida. Ela não é nem fria, nem quente. É morna. A pessoa morna não fede nem cheira, não faz, não age de acordo com o que está sendo falado na Bíblia. É meio termo, é mais ou menos. E esses são cuspidos, diz lá o livro de Apocalipse. Entendeu? Para nos ajudar a desenvolver a fé, e daí a importância de imitar a fé daqueles que viveram lá no passado, o que nos ajudará a
mantermos a nossa fé forte e firme e vivendo à altura do que diz as Escrituras? É olhar os exemplos de pessoas que tiveram fé no passado. Como disse Hebreus capítulo 6, versículo 12. Sejam imitadores daqueles que têm fé, ou que tiveram fé lá no passado, né? Que pela fé viveram à altura da sua promessa. Abraão depositou fé nas promessas de Deus, de herdar uma terra que manava leite e mel. Ele viveu à altura disso, ele abandonou as terras prósperas onde ele vivia, em Ur dos caldeus, foi viver em tendas, foi viver em situações bem difíceis, para que no futuro toda a sua descendência pudesse herdar a terra prometida, que foi herdada só lá nos dias de Moisés. Nem Moisés chegou a atravessar o Rio Jordão para herdar a terra, mas os outros, os israelitas, conseguiram atravessar o Rio Jordão e herdar todo aquele território que na época era povoado ali pelos cananeus, mas tudo pertencia a Abraão, porque foi dado a ele lá no passado. Então a descendência de Abraão herdou a terra prometida, que foi prometida a Abraão. Então Abraão viveu à altura, é um exemplo, nós estamos citando aqui um exemplo. Nós temos o exemplo de Noé, construiu a arca, ele nunca tinha visto, né, chuva, daquele torrencial, nem nada disso, mas pela fé ele foi. Aí nós podemos afirmar assim, né? Por exemplo, com base em Romanos capítulo 1, versículo 20, que nós temos algumas evidências, né? Quem se aproxima de Deus, disse Hebreus 11, versículo 6, tem de crer que ele existe e que se torna o recompensador daqueles que seriamente o buscam. O livro de Romanos capítulo 1, versículo 20, fala mais ou menos assim, fala assim, deixa eu consigo ler aqui. Pois as qualidades invisíveis, sim, o seu poder eterno e divindade são claramente vistas desde a criação do mundo até agora, são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que elas são que não tem desculpa. Ou seja, quem não crê que existe um Deus, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Não tem desculpa no sentido de que nós temos evidências claras, cientificamente palpáveis, de que toda a existência do universo, né, precisa de um projetista, precisa de alguém inteligente para criar. Claro que isso é um tema muito debatido entre aqueles que creem que existe Deus e aqueles que não creem na existência de um Criador, de um ser inteligente, né? Inclusive eu fiz alguns vídeos aqui explicando sobre a questão da existência de coisas que nós acreditamos que existem, que são sólidas, porém todas elas são formadas por pequenas partículas, pequenos átomos. E os átomos, que eram considerados até há muitos anos atrás não divisível, já se comprovou que é divisível em pelo menos 3 partes que nós conhecemos mais como os prótons, elétrons e os nêutrons. No núcleo do átomo, por exemplo, tem os prótons e nêutrons, carga positiva e carga neutra. E a carga negativa é aquela que orbita o núcleo, o elétron. Mas lá dentro do átomo e nos elétrons também, existem outras partículas menores ainda, conhecidas também, podemos citar aqui grosseiramente, né? Quarks, gluons, spins, fótons, acredita-se também, teoriza-se outros, né, que podem ser os gravitons, bósons, leptons e etc. De onde vêm essas pequenas partículas? Do que elas são formadas? E do que são formadas as coisas que formam essas coisas, que formam essas partículas? Qual é a origem de tudo? Onde tudo isso começa? Ninguém sabe, até hoje, pelo menos. Qual é a primeira de todas essas coisinhas que formam outras coisinhas que vão formando até chegar na menor dessas partículas que nós conhecemos? Mas todo mundo acredita que existe, porque está aqui, ó, é visível. Você não tem como justificar ou como refutar o fato de que isso aqui é formado por átomos, embora você não saiba a origem inicial de todas as partículas que formaram a menor de todas elas, que é hoje vista pelo microscópio, né, pelos átomos, por exemplo. Então nós temos a criação aí à nossa disposição, nós temos tudo que existe é visível. As qualidades de Deus, aqueles que creem em Deus, podem ver suas qualidades manifestadas em toda a criação. Então nós podemos crer na existência de um Deus, aqueles que creem. Não estamos aqui recriminando quem não crê. Toda pessoa é livre para crer no que a Bíblia diz ou não, para crer na existência de um Criador ou não, para ser ateu ou não ser. Estamos aqui falando, no caso daqueles que creem que existe um Criador, que é o autor das Escrituras Sagradas, na Bíblia, palavra inspirada de Deus.
certo? Então, para aumentarmos a nossa fé, nós podemos olhar para o exemplo de pessoas que tiveram fé citadas nas Escrituras no passado. Citamos aqui o exemplo de Abraão, de Noé. Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala de uma grande nuvem de testemunhas de pessoas que manifestaram, que viveram e até morreram em função da fé, nas promessas futuras. Muitos não chegaram a ver o cumprimento das promessas feitas a eles. O livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, fala do maior exemplo de todos que nós podemos e devemos imitar, que é o exemplo de Cristo Jesus. Ele deixou um modelo para que nós possamos seguir de perto os seus passos, como se nós pudéssemos estar, e é essa a importância, né? A sugestão que nós queremos dar, de que ao lermos as Escrituras, nós possamos fazer exatamente isso que diz Hebreus 2, 21, seguir de perto os seus passos, como se nós estivéssemos vendo aquelas pessoas, como se nós estivéssemos ouvindo suas palavras, sentindo a brisa do ambiente, sentindo o cheiro do lugar. Tudo isso para que faça parte da nossa personalidade. Como diz Hebreus 13, versículo 20, quem anda com pessoas sábias se torna sábio. Então, se nós tivermos esses exemplos dessas pessoas como nossa companhia, como se fossem velhos conhecidos, como se estivéssemos conversando com elas, ouvindo seus diálogos, nós vamos, como que por osmose, absorver características que podem ser positivas para nós, para que possa fortalecer a nossa fé, para que assim como eles viveram à altura da fé, nós possamos também viver à altura da nossa fé e fortalecer cada vez mais ao passo que se aproxima o fim. Bom, essa é uma pequena palestra, né? Queria apenas trazer aqui a atenção a esses pequenos detalhes para que nós possamos imitar a fé de servos de Deus do passado, fortalecer a nossa fé, olhar para o principal exemplo da nossa fé, que é Cristo Jesus, e assim prosseguir cumprindo tudo aquilo que está nas Escrituras Sagradas, para que possamos receber a promessa de vida eterna contida também na Bíblia. Agradeço aí a atenção de todos. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.